Muito bom dia a todos e obrigada por nos acompanharem no segundo dia do 11º Congresso Nacional da Administração Pública. Este dia hoje é dedicado ao tema de desenvolver e transferir conhecimento, as interconexões entre ensino superior, formação profissional e trabalho. Começamos com uma entrevista ao Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, que irá abordar os desafios da formação profissional no desenvolvimento de novas competências. Connosco estão também a Sofia Figueiredo e o Luís Oriola, do INR, na interpretação para a língua gestual portuguesa. Passamos a palavra a João Silvestre, editor de Economia do Jornal Expresso, que irá orientar esta entrevista. Bem, bom dia a todos. Obrigado pelo convite para moderar esta entrevista com o Sr. Secretário de Estado do... Ok. Estava sem imagem, peço desculpa. O Sr. Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e da Formação Profissional, e que o nosso tema vai ser a formação profissional e o papel que ela terá no desenvolvimento das novas competências. Eu começava, além de lhe dar as boas-vindas, obviamente, a esta entrevista, por colocar uma primeira questão que tem a ver com uma ideia que parece mais ou menos consensual hoje e é amplamente repetida, de que a formação ao longo da vida é hoje crucial em qualquer área, especialmente em áreas ou mais tecnológicas, PSI, ou que pelo menos dependam mais da tecnologia para a sua atividade. E eu colocava-lhe a questão é, no fundo, qual é o maior desafio que o empregador tem hoje, seja privado, seja o Estado, que é mais aquilo que nos interessa nesta conferência do INA, em conseguir adaptar a formação a esta realidade e garantir que os seus profissionais se mantêm e mantêm a competência que têm, mas de origem, mas que vão conseguir ao longo da vida renovar essas competências, adquirir novas competências num mercado que é altamente concorrencial na disputa pelos profissionais mais talentosos. Antes de mais, bom dia. Cumprimentar não só o João, mas também todos aqueles que nos seguem. Agradecer, em primeiro lugar, o convite e começar por dizer que esta pergunta é uma pergunta absolutamente fundamental e não é por acaso que, de facto, a questão se coloca muito, como foi colocado na questão, na relação também entre, por um lado, a necessidade de formação profissional ao longo da vida, mas também o Estado e a administração como um empregador muito particular no quadro do mercado de trabalho e no quadro também, portanto, do mercado de competências e de qualificações, porque os mercados, de facto, são, como foi dito, cada vez mais concorrenciais e na hora de tomar decisões das pessoas no que diz respeito às suas carreiras profissionais e às oportunidades que procuram, mas também dos empregadores quando recrutam pessoas e investem nos seus quadros, a questão da formação e das competências é uma questão cada vez mais decisiva e, enfim, como foi dito, eu diria que é decisiva do ponto de vista individual, ou seja, para cada empresa, para cada organização, mas também para o percurso e as oportunidades que cada pessoa vai ter, mas é algo que nos interessa a todos de maneira agregada e, portanto, além da dimensão concorrencial, há uma dimensão agregada de um esforço coletivo, que é público, mas não só público, porque hoje em dia muitas empresas, e eu diria a generalidade das empresas e das organizações, têm necessidade mesmo de investir nas qualificações e nas competências, ou na linguagem mais empresarial, no talento que têm, porque é isso também que as faz progredir, moderar, ter resultados, seja o lucro do lado das empresas, seja os serviços aos cidadãos da parte do Estado. Eu talvez, se pudesse, talvez começasse por partir exatamente desta premissa, ou seja, nós, pensando agora especificamente na administração pública e no Estado, eu creio que é inegável que no Estado e na administração a questão da formação profissional e das qualificações é de há muito uma questão-chave, porque muitos dos serviços que o Estado presta aos cidadãos são serviços que exigem competências de um tipo determinado, sejam elas, obviamente, de conhecimento de legislação, de competências mais tradicionais, dos processos, no fundo, toda a dimensão administrativa que uma máquina do Estado tem necessariamente que ter, mas o Estado, na verdade, e de maneira geral a administração pública, quer central, quer local, tem uma diversidade de setores em que a questão das qualificações, e às vezes de qualificações e competências altamente especializadas, é determinante. Pensemos no caso da educação, enfim, que a grande maioria das pessoas que trabalham nessa área são professores, ou na área da saúde, em que há muitas profissões com qualificações não apenas elevadas, mas com um grau de especialização enorme.
Bom, e quem diz a educação e a saúde, que aliás não escolho também por acaso estas áreas, porque em termos numéricos são muito significativas na composição da força de trabalho do Estado, mas, enfim, de maneira muito transversal há áreas, e algumas delas, como digo, muito especializadas, de competências que exigem não apenas formação e qualificação à entrada, em alguns casos para acesso às profissões e mesmo para os concursos para entrar, com uma grande exigência, mas depois também uma renovação muito grande. E aí entra desde logo a questão da aprendizagem ao longo da vida, que mesmo nestes segmentos mais qualificados é absolutamente determinante, ou seja, longe vai o tempo. Eu também não sei se alguma vez esse tempo existiu inteiramente, pode ser um efeito retrospectivo, mas longe vai o tempo em que ter uma qualificação à entrada para o mercado de trabalho era suficiente para depois, durante décadas, exercer uma determinada profissão. Mas, enfim, mesmo que não tenha sido exatamente assim, penso que é claro que hoje é o ainda menos, não o é de todo, e mesmo aqueles que estão no topo das qualificações e que em muitos casos estudaram e prepararam-se, se especializaram, se passaram por processos muito seletivos durante anos para conseguir as qualificações, têm hoje uma necessidade, enfim, daquilo que na linguagem da formação profissional se chama não só o upskilling, mas o reskilling, ou seja, permanentemente atualizar e renovar competências. A este respeito, aliás, e só para concluir este raciocínio, de facto o Estado e a administração, quer central, quer local, são, por um lado, um empregador de uma dimensão e de uma escala muito, muito grandes, mas fogem um pouco àquele perfil mais típico do mercado de trabalho em Portugal, porque no Estado uma percentagem larga dos trabalhadores tem uma qualificação de nível secundário ou superior. O número assim, gordo que posso avançar é que cerca de 70% das pessoas que trabalham no Estado têm ensino secundário ou superior, e há cerca de 350 mil pessoas, mais ou menos metade dos funcionários e dos trabalhadores ligados ao Estado, que têm mesmo um curso de nível superior. Isto é uma percentagem incomparável com aquela que temos no mercado de trabalho mais em geral, embora, e depois falaria também um pouco sobre isso, tenhamos progredido muito a este respeito. No entanto, dito isto, é também verdade que nós não podemos olhar apenas para estes segmentos mais qualificados. Como digo, no Estado eles são maioritários, mas mesmo no empregador, que é atípico deste ponto de vista, quer em termos de dimensão e de escala, mas também em termos de perfil de qualificações, há ainda um número muito significativo de pessoas que está abaixo deste patamar do 12º ano, do ensino secundário, que é hoje o standard nos mais jovens para a entrada no mercado de trabalho. Também progredimos muito a esse respeito. Mas, na verdade, nós temos no Estado Central cerca de 100 mil pessoas, nas autarquias mais 50 mil pessoas, portanto, aproximadamente um universo de 150 mil pessoas que não têm o ensino secundário, e dentre estas uma parte muito significativa, não concluiu sequer o 2º ano do ensino básico. Isto está muito associado às profissões às carreiras mais de suporte, obviamente, e também a um perfil de envelhecimento que sabemos que ainda existe e que se acentuou, aliás, nos últimos anos na administração, que tem vindo a ser mitigado, mas que é ainda um problema que claramente temos. E por isso, sendo o perfil de empregador atípico do Estado, eu acho que o Estado acaba por ser também um espelho, embora um pouco, digamos, entre aspas, favorecido em relação à média do mercado, um espelho daquele que é o desafio do país, que é um desafio de olhar para diferentes níveis de qualificações e perceber que temos ainda um trabalho grande para alargar a nossa base, porque quando falamos em novas competências, as novas competências de que falamos, podemos mais à frente discutir, obviamente, quais são aquelas que estão alinhadas com as tendências de mercado e com as necessidades sociais e económicas hoje existentes, mas quando falamos de novas competências, esta equação nunca pode ser desligada da pessoa e do perfil de competências prévias, do portfólio, se quisermos, que a pessoa tem consigo. Portanto, falar em adquirir novas competências tem sempre uma base, que é a base de partida ou a base de um determinado momento da pessoa, e obviamente falamos de coisas muito diferentes quando falamos na valoração profissional de professores, de docentes, ou de profissionais da saúde, ou de profissionais da área da justiça, ou de áreas mais especializadas, energia ou outras, ou quando falamos desta imensa base, que, como digo, não é maioritária na administração pública, mas é uma dimensão muito importante, que é a dimensão das pessoas que ainda estão abaixo do nível secundário. Para estas empresas escolares... Já agora, desculpe interromper, só para colocar aqui uma questão que tinha a ver com isso que estava a dizer, que é a ideia de que falava nas necessidades específicas de algumas áreas e algumas mais especializadas, e também necessidades de formação e de adaptação ao longo da vida mais transversais. Como é que do ponto de vista prático do Estado enquanto empregador deve ser gerida esta formação? Ou seja, deve ser centralizada naquilo que são as necessidades mais transversais
de todos os empregadores, por exemplo, tecnologias de informação ou algo do género, e deve ser mais localizado e decidido a nível de cada serviço, naquilo que é mais específico. Deve haver programas mais transversais. Não sei qual é que é a forma, na sua perspectiva, que deve ser é mais adequada para gerir estas diferenças. Eu acho que, como em tudo, não sei, mas em muita coisa na vida, às vezes no meio está a virtude e o equilíbrio entre as duas dimensões pode ser uma boa resposta. Ou seja, nós sabemos que há hoje necessidades que são razoavelmente transversais do ponto de vista das áreas de investimento em termos de qualificações e de competências. O digital é uma área óbvia, até porque, enfim, é conhecido que o Estado de Portugal tem feito um imenso esforço ao longo dos anos para progredir nesta dimensão e é normalmente apontado como um dos países mais avançados em termos de digitalização de serviços públicos, o esforço de simplificação administrativa, etc. Portanto, eu estou a dizer o digital como um exemplo talvez muito saliente. É uma necessidade transversal do ponto de vista, substantivo do que estamos a falar, mas também aí os níveis de qualificação são muito diferentes. Nós precisamos de qualificações ao mais alto nível para lidar com sistemas muito complexos, com toda a dimensão informática e da infraestrutura do Estado, da cibersegurança, um conjunto de novos desafios, mas precisamos de capacitar todos os operadores, a dimensão administrativa, do apoio, do suporte, os técnicos também que alimentam os sistemas, terão que ter competências mais na área do utilizador. Mas não é apenas na substância. Outra área, por exemplo, outras áreas em que cada vez mais há necessidade de competências e de qualificações, em particular no empregador como o Estado, que tem um papel muito importante de interface e de suporte à atividade, quer dos cidadãos, quer das empresas, toda a dimensão de resolução de problemas, de interação com o público, de trabalho em rede, de utilização de ferramentas como estas que estamos hoje aqui a utilizar, de trabalho em equipa, de comunicação. Sabemos também que os sistemas burocráticos do Estado nem sempre são facilmente legíveis pelo cidadão e pelas empresas, ou seja nas competências mais substantivas em algumas áreas, seja naquilo que muitas vezes, não sei se com inteiro acerto, se chama as soft skills, ou seja, as competências transversais, seja de trabalho em equipa, de comunicação, de resolução de problemas, de comunicação, há necessidades que são transversais e essas, creio que é importante que haja orientações estratégicas para, de uma forma transversal, serem adquiridas. Por outro lado, é impossível um empregador com centenas, ou melhor dizendo, sendo mais preciso, um conjunto de empregadores, não é um grupo empresarial, como é evidente, mas um grupo de empregadores com significativa autonomia, dependendo também do tipo de instituições, mas com setores e necessidades muito, muito específicas, tem que ser de serviço a serviço e com autonomia e descentralização, que aliás está prevista também na própria emissão de muitos dos serviços. Nas autarquias está mesmo constitucionalmente consagrada, portanto há uma autonomia clara de cada uma delas também a este respeito. Mas para responder, voltando ao princípio da sua pergunta, creio que o equilíbrio é aqui a virtude. Há um diagnóstico de necessidades e de tendências e de evolução do mercado de trabalho que deve ser seguido e creio que está razoavelmente estabilizado, embora careça, como tudo hoje em dia no mercado de trabalho, de uma permanente atualização. Mas depois a autonomia do serviço é muito importante porque é impossível a alguém centralmente determinar qual é a competência específica que é mais importante num determinado contexto, até porque o perfil das próprias equipas é variável e só os dirigentes é que as conhecem. Falava há pouco naqueles casos, que ainda são bastantes casos, de trabalhadores do Estado, do universo do Estado, que têm uma formação muito baixa e, portanto, a importância também é, nesses casos, reforçar a sua partida, naturalmente tem formação de base muito, muito baixa, e, portanto, falava na necessidade de apostar na melhoria da formação desses trabalhadores. O que nós sabemos, como o Estado não é uma empresa, mas também tem produtividade e também tem uma qualidade de serviço, e, portanto, aquilo que se pretende, presumo eu, em geral, é quando há formação que se melhore, quer o serviço prestado às pessoas, quer a própria forma de trabalhar, quer, no limite, a produtividade, seja lá como isso seja medido, que nem sempre é fácil no Estado. Agora, o que se vai ver é o seguinte, quando fala, ou quando se preocupa com a necessidade de formar melhor estes trabalhadores de menor qualificação, está a pensar em ganhar essa produtividade e esses melhores serviços por melhorando os processos que aqueles trabalhadores já fazem, de forma tornando-os mais eficazes e mais produtivos, ou está a pensar até na possibilidade de os reconverter para outro tipo de funções dentro do Estado? Enfim, há muitas situações. A questão que referiu da discussão sobre a produtividade é uma questão chave.
Bem, ela também é difícil de medir na economia em geral, é um conceito altamente problemático e, enfim, além dos diferentes conceitos, mesmo a medição depois é problemática. Eu diria que no Estado, aquilo que podemos aproximar à produtividade, além, obviamente, dos resultados em termos de outcome, não é? De nível de conclusão de tarefas, de objetivos, etc., é, como referiu muito bem, a qualidade do serviço aos cidadãos com os recursos existentes. E esta produtividade, com aspas, é especialmente importante quando nós temos aquilo que aparentemente é um paradoxo, mas que é um paradoxo que nos coloca um patamar também de autoexigência. Autoexigência porque o Estado, no fundo, somos nós, não é? Algo que emana da nossa organização social e coletiva, que é esta ideia de que o Estado tem um corpo muito qualificado de pessoas, tem investido muito na modernização e na digitalização, na simplificação, mas isso também criou nas pessoas uma exigência renovada, nas pessoas e nas empresas, uma exigência renovada para com o Estado. E, portanto, a capacidade de resposta em tempo útil, com transparência, com aquilo que se chama, enfim, a accountability, não é? Portanto, usando aqui um anglicismo talvez desnecessário, mas é particularmente importante, e há eu diria, este paradoxo da exigência, ou seja, quanto mais investimos na qualificação e na qualidade, maior também, felizmente, é a exigência dos cidadãos e das empresas, e isso coloca-nos novos patamares, por sua vez, de exigência. No caso dos níveis de qualificação mais baixos, eu acho que, mais uma vez, são profissões muitas vezes de suporte à atividade dos próprios serviços e das diferentes instituições, muitas vezes também com uma forte exposição ao público, ou pelo contrário, de apoio ao funcionamento dos próprios serviços. E aqui eu acho que há duas dimensões, uma dimensão mais descentralizada de aposta na formação das pessoas e de incentivo a essa formação, que é particularmente importante porque nós já agora não referi esse número. Portugal tem não apenas um déficit de qualificações de modo agregado, mas tem também um paradoxo que, aliás, é comum a outros países, mas que se vê menos noutros países em que este déficit é menos visível, que é o facto de serem as pessoas mais qualificadas aquelas que mais fazem aprendizagem ao longo da vida. Porque, como têm maiores qualificações de partida, têm maior propensão, maior tendência para sentir necessidade de adaptar as suas competências, até em função dos cargos e profissões que depois seguem. No Estado, nós temos uma obrigação, enquanto empregador, de proporcionar às pessoas que estão nos patamares mais baixos de qualificação, de progredir em termos não só das suas competências, mas também do reconhecimento dos níveis de qualificação que têm. E essa é uma das apostas-chave, que é uma aposta comum também ao setor privado, e aliás onde nasce, mas é transversal ao privado e ao público. O programa Qualifica, que foi lançado em 2017, tem como objetivo estimular as pessoas a recorrer à formação para completar os seus percursos, nomeadamente ao nível do 12º ano, quando possível, ou a níveis mais baixos no 9º ano. Para dar uma ideia só de grandeza, nós, nestes 3 anos, foram inscritas no programa mais de 500 mil pessoas, que é um número muito significativo, e foi possível apoiar mais de 60 mil pessoas na conclusão de percursos. Alguns deles ao 12º ano, outros ao nível do 9º, no caso das qualificações muito baixas. É um esforço muito importante porque estas são as pessoas que depois nós vemos nas estatísticas e nos dados, são as que menos recorrem ao longo da vida à formação e à qualificação, porque têm menos esses hábitos de partida e porque porventura estão em posições no mercado de trabalho que exigem menos no imediato este tipo de formação e de reconversão, mas depois isso pode-se pagar mais à frente na empregabilidade. O Estado e a administração têm estado associados a este esforço, é importante dizê-lo e sublinhá-lo, quer através dos centros Qualifica, que existem em algumas áreas governativas, aquelas que têm maior dimensão, o trabalho, a educação, a defesa, enfim, aqueles onde há maior volume de funcionários. Há várias autarquias que têm também os seus próprios centros Qualifica, e mesmo nos casos em que não há centros Qualifica das próprias entidades do Estado, há muitos protocolos de parceria com os centros que existem, que são mais de 300, e que no fundo ajudam a fazer esta formação e requalificação de pessoas. Como digo, este é um esforço particularmente importante porque é um esforço de alargamento da base de qualificações, de correção de um déficit histórico. Podemos falar um pouco também sobre as gerações mais jovens, apesar de tudo progredirmos muito. Ainda não apanhamos completamente os nossos parceiros europeus, mas a diferença que existe nas gerações mais jovens é, apesar de tudo, bastante menor. Foi um progresso muito rápido que Portugal conseguiu fazer, mas esta recuperação na formação e qualificação de adultos é importante para o país do ponto de vista agregado e, mais importante, em particular no Estado e nas carreiras do Estado, a conclusão em particular do 12º ano, é muito importante porque muitas vezes permite às pessoas também outros horizontes profissionais e às vezes estimula até o prosseguimento de estudos, que é algo que felizmente cada vez mais adultos fazem também.
Aqui a ligação também ao ensino superior, que era uma nota também que é relevante para poder haver ligação com o ensino superior e com as qualificações de nível ou superior ou intermédio, o chamado pós-secundário. É muito importante que as pessoas tenham o 12º ano concluído, porque é isso que depois lhes permite também prosseguir. E para esta base, esta faixa de mais de, entre aspas, de baixo da pirâmide das qualificações, sem esse ponto de partida não pode depois prosseguir para níveis superiores. Estes temas que temos estado a falar nos últimos minutos são temas que, sendo atuais, não começaram hoje. Vêm de trás, já tem anos, a questão da necessidade de formação permanente, etc. Mas, entretanto, surgiu-nos um dado novo, que é esta pandemia, que mudou não só a nossa economia no curto prazo, mas mudou a forma de trabalhar e, segundo aquilo que se espera, de vários estudos que têm havido e de próprios comentários de empresas, etc., o que se espera é que há mudanças da forma de trabalhar que vão ficar de forma estrutural, vão ficar permanentes. Quer maior recurso de teletrabalho, outro tipo de procedimentos. O que eu perguntava é, esta alteração, que nós não sabemos exatamente qual a sua magnitude, mas será certamente alguma que ficará para o futuro, de que forma é que isto vai afetar ou dificultar todo este processo que já vinha de trás e que implica esta necessidade de formação ao longo da vida e de melhoria das qualificações? Eu acho que como em muitas outras dimensões da nossa vida coletiva e da nossa economia, a pandemia, já trouxe um quadro inteiramente novo no curto prazo, uma experiência que provavelmente nenhum de nós imaginava ter, e como nós, cidadãos, também obviamente os agentes económicos, diferentes setores, enfrentam um quadro completamente inesperado, que literalmente de um dia para o outro transformou o quadro, o horizonte de curto prazo da economia e também do próprio modo como nos organizamos no cotidiano, das relações sociais, mas criou também um conjunto de incertezas sobre o futuro. Mas eu diria que, como noutras esferas da nossa vida, a pandemia veio exacerbar e tornar muito prementes tendências e necessidades que já se vinham desenhando, para as quais felizmente nos temos vindo preparando também, mas que depois, neste momento, foi preciso ativar de um momento para o outro um conjunto de respostas, também na área da formação e da qualificação. Um exemplo muito claro, que aliás os dados são conhecidos a este respeito, e creio que todos temos essa percepção, de um momento para o outro todos nós a esmagadora maioria de nós foi chamada a utilizar com alguma desenvoltura e com alguma regularidade este tipo de instrumentos. Eu falo por mim, eu já tinha estado várias vezes ligado em reuniões online, provavelmente nunca tinha eu próprio controlado os instrumentos enfim, não quero fazer publicidade a marcas, mas as diferentes aplicações que existem no mercado. E, portanto, isto fez com que de um dia para o outro as coisas mudassem. A própria formação à distância, que era algo que muitas empresas já vinham fazendo, mas talvez menos, por exemplo, ao nível da formação profissional certificada, em que já era possível, mas há um conjunto de limitações e de requisitos pedagógicos que era preciso ter, ou foi preciso avançar rapidamente nessa direção, ou muito mais rapidamente do que se previa, porque também se percebeu que, em muitos casos, ou a formação se fazia dessa maneira, ou por isso simplesmente não se poderia fazer durante um largo período, que é um luxo que nós não podemos também, enquanto país ter. A este respeito, a pandemia, eu diria que tornou muito central e muito premente no curto prazo a questão da formação em duas dimensões. Uma delas, que eu não chamarei uma oportunidade, porque creio que não é justo nem adequado falar de oportunidades num quadro tão difícil como é o de uma pandemia, mas eu diria que foi e é uma necessidade, que é, tendo em conta o quadro incerto no mercado de trabalho, a situação de dificuldade de mais empresas que tinham uma trajetória definida, as previsões felizmente muito favoráveis que existiam ainda há poucos meses atrás, de repente vêm-se com problemas de operação e de sustentabilidade, e portanto é um momento em que as empresas estão a recorrer para fazer formação, requalificação dos seus quadros aos diferentes níveis de formação, seja nas profissões, nas áreas mais técnicas, seja noutras profissões de suporte, mas é um momento em que essa necessidade é sentida, porque porventura também os tempos de trabalho não estão tão preenchidos em alguns setores como estiveram no momento próximo. Portanto, como digo, não lhe chamaria uma oportunidade, mas é uma necessidade que temos enquanto país e que neste momento preciso temos também de ser capazes de aproveitar e de acelerar. Por outro lado, além deste contexto de curto prazo, eu creio que a pandemia acelerou todas as tendências que têm a ver com a digitalização da economia, de nós percebermos que vivemos de facto não apenas em mercados de trabalho muito globais,
mas pensando, por exemplo, no caso do Estado e da administração pública, em que a capacidade que temos para nos ligarmos aos cidadãos e para cumprir os serviços que são fundamentais em termos de entorno e de ambiente de trabalho e de operação, quer das empresas, quer dos cidadãos, para os mais diferentes assuntos e nas mais diferentes esferas da vida, quer económica, quer social, a única maneira que temos de fazer é investir fortemente na qualificação das pessoas, na formação das pessoas e, claro, também na infraestrutura tecnológica e na simplificação de processos. E essa é uma área que está em curso. É sabido que, por exemplo, no plano de recuperação, uma das áreas que está prevista é, de facto, o investimento, ainda maior investimento e aceleração do investimento em toda a área digital do Estado e da administração, precisamente para garantir que essa infraestrutura existe e que, depois ligada com as qualificações certas das pessoas, permite prestar de maneira cada vez mais ágil os serviços e o apoio que é suposto que o Estado preste com eficácia, quer às pessoas, quer às empresas. O nosso tempo passou a voar, estamos a poucos minutos do final. Eu, para terminar, tenho uma questão, que é uma questão que angustia muitos jovens, ouvem falar muito na robotização, em profissões que vão desaparecer, etc. E pediria que, se tivesse um jovem que estivesse nesta altura a pensar qual era que curso ou o que é que estudar no ensino superior, que conselho é que lhe deixaria, em termos, não estou a dizer o curso específico, mas do ponto de vista genérico, que tipo de conselho é que lhes dá? Olha, eu deixaria talvez 2 conselhos, se me permite. Já agora vou desdobrar o número de conselhos. Um conselho primeiro era estudar o mais que puder antes da entrada para o mercado de trabalho ou à medida que vai entrando para o mercado de trabalho. Pode ser bom também ter experiências com o mercado de trabalho, faz também parte da formação. Mas estudar o mais que puder e prosseguir os estudos até onde entender que é adequado e que quer fazer esse investimento. Porque esse investimento inicial compensará seguramente ao longo da vida e dá uma base de competências e de qualificações que, independentemente da área que se escolhe para estudar, e obviamente que compreendo que os jovens, e todos nós, na verdade, quando investimos em formação e qualificação, há um custo de oportunidade. Investimos em umas áreas, não investimos nas outras e, portanto, faz sentido que procuremos investir nas áreas com maior empregabilidade, mas estas também mudam ao longo do tempo e, na verdade, e esta é a segunda parte do conselho, é que estude uma área em que quer francamente investir, de que gosta e em que sente que tem competências e qualidade para ir o mais longe possível. Porque essa motivação para aprender e para estudar é algo que é absolutamente decisivo depois no mercado de trabalho, porque, como digo, a formação inicial é muito importante e muito relevante e aqui o mais possível e estudar o mais possível. Há muito um discurso em Portugal de termos licenciados a mais. Os dados depois mostram que os licenciados têm menos desemprego, têm melhores progressões profissionais, e além dos licenciados, as qualificações profissionais pós-secundárias aplicadas ao mercado de trabalho são também bastante compensadoras. A formação inicial é muito importante, estudar é o melhor conselho que podemos dar a qualquer jovem, estudar numa área que motive as pessoas, que possam depois aprofundar os seus conhecimentos também ao longo que vão progredindo no mercado de trabalho. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pela disponibilidade pela entrevista. E o nosso tempo terminou. Obrigado a todos. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada a todos. Terminamos a sessão agradecendo a presença do Sr. Secretário de Estado Miguel Cabrita e do jornalista João Silvestre. Voltamos a esta sala dentro de alguns minutos, mais precisamente às 10h45, para a 4ª mesa redonda deste congresso sobre o tema Novos Contextos de Aprendizagem na Administração Pública. Até já e muito obrigada.